No início da tarde de hoje, Bolsonaro participou da formatura da Polícia Militar em São Paulo. Em seu discurso, ele homenageou policiais que atuaram no combate à resistência à ditadura. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nessa notícia, a gente tem vídeo sobre isso, daqui a pouquinho. Um tratamento desenvolvido no Brasil livrou um paciente terminal de câncer. Médicos e pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, afirmam que o funcionário público Vanberto Castro, de 62 anos, está virtualmente curado. Ele deu entrada no Hospital de Clínicas da Universidade com um linfoma em fase terminal no início de setembro, com expectativa de, no máximo, 1 ano de sobrevida. Em uma semana de tratamento, ele voltou a andar e logo depois o linfoma desapareceu. Os médicos ainda não falam em cura, porque quando se trata de câncer, é preciso a remissão da doença por 5 anos. Essa terapia foi desenvolvida com recursos públicos, com verbas destinadas à pesquisa. Pois é. Nem Greta, nem Lula, nem Raoni. Primeiro-ministro da Etiópia levou o Prêmio Nobel da Paz 2019. De acordo com o comitê do prêmio, Abiy Ahmed Ali foi decisivo para restaurar a paz no conflito entre a Etiópia e a Eritreia. Os dois países estiveram em guerra por 2 anos e restabeleceram relações durante o governo de Abiy, por isso tão importante a atuação dele e por isso o prêmio. Bolsonaro vetou uma lei que obrigaria a notificação compulsória de casos de violência contra a mulher por serviços públicos de saúde. Essa lei, aprovada pelo Congresso, determinava que as unidades de saúde teriam até 24 horas para avisar as autoridades policiais de casos suspeitos desse tipo de violência. Hoje, a notificação só é obrigatória nos casos confirmados. Vale lembrar que no Brasil, a cada 4 minutos, uma mulher é vítima de violência praticada por homens. Bom, quem comenta as notícias hoje com a gente é o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Como que você vai? Eu vou bem. Deixa eu só ver, a gente consegue botar aquele vídeo do Bolsonaro antes do comentário? Ah, ainda não, então tá bom, daqui a pouco a gente consegue. E a foto de Bolsonaro, a gente consegue? Isso, bota essa foto pra gente, porque nesse mesmo evento em que Bolsonaro fez elogios à polícia que combateu quem resistia à ditadura naquele momento, ele também fez isso aí, olha. Ele pegou uma criança fardada no colo, segurando uma arma, e a criança apontou a arma assim para o teto, para cima, e ele fez um sinal de positivo para a criança. Mas uma arma de verdade? Não, era uma arma de mentira. Mas mesmo assim, inclusive em relação ao ECA, parece que é proibido, né? É proibido. Então, completamente assim, proibido. A gente vai, de qualquer forma, discutir ECA na segunda-feira. Esse assunto vai voltar à pauta. Mas é inadmissível uma coisa dessa, né, Leandro? O que está acontecendo, Thalita, é que ele está voltando a ser o deputado Jair Bolsonaro. Nesse período, desse primeiro momento do mandato, ele continua, claro, sendo grosseiro, estúpido, ignorante, mas ele estava se contendo nessas coisas assim, mais ultra-radicais, mas agora não. Ele fazia um discurso na PM de São Paulo, né? Sim. Como é que chama? Celebrando o ataque da PM aos resistentes da ditadura, na época da ditadura, ou seja, a repressão. É porque ele está perdendo completamente os escrúpulos e perdendo assim, a sensação de que vai ser punido de alguma forma. Na hora que ele pega uma criança com uma arma na mão e se coloca para fazer fotos com isso e tal, é porque ele está com certeza de que vai sair impune. Então esse é o momento, como dizia um professor meu de jornalismo, que o momento em que você aprende a andar de bicicleta, aí quando solta as mãos, porque você está muito bem, é a hora que você cai. Né? É quando sua autoestima está elevada demais, né? O seu amor próprio está elevado demais, é o momento que você cai. Eu acho que o Bolsonaro está caminhando para esse momento, porque ele está perdendo completamente. Outro dia ele subiu no carro oficial deles, na porta do carro, para fazer uma oração para os jornalistas contra a imprensa fétida. Né? Ele perdeu completamente, ele não tem juízo nenhum e agora perdeu o resto que tinha. E nisso se insere essas relações que ele está tendo com o Congresso e com o partido dele, o PSL, né? É isso que eu queria saber a sua opinião sobre esse caos dessa semana em relação a PSL e Jair Bolsonaro. Você acha que o que significa tudo isso, na verdade? Vamos começar do básico. Bom, olha, o noticiário em torno disso
tende a ser um pouco complicado, porque os analistas políticos no Brasil, sobretudo os comentaristas políticos da mídia brasileira, eles têm pavor de falar a verdade. O esquema do Bolsonaro hoje com o PSL é um esquema de fuga. Ele está tentando se descolar do partido na origem do problema, que são as investigações da Polícia Federal, né, com testemunha, com documentos, né, com depoimentos, enfim. A Polícia Federal chegou no PSL e descobriu que o PSL, na verdade, é aquilo que todo mundo já sabia pelo esforço da imprensa independente, que é um laranjal, e que eles estavam utilizando as cotas femininas para roubar dinheiro do fundo partidário e financiar as campanhas que eles achavam que era importante financiar. Pegaram o ministro do Turismo e chegaram no Bolsonaro, porque o mesmo sujeito que dava o dinheiro para o ministro do Turismo era o mesmo que falou, não, e a gente também bancava a campanha. Esse fato em si, se for investigado e denunciado, ele é primeiro crime de responsabilidade. Desculpa, é crime eleitoral. Sim. Então é passível de se caçar a chapa Bolsonaro-Mourão com base nisso. Já há jurisprudência em relação a isso. Então o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está fazendo um movimento forte para se desvincular do partido. Mas olha, eu não tenho nada com isso, não aceito isso e não vou ficar num partido que faz isso. Ele fez isso com o PP. Ele passou acho que 16 anos no PP. Quando o PP caiu no Petrolão, né, e era o partido da corrupção, o partido da propina, o PP, ele saiu do PP. Então ele está fazendo o mesmíssimo movimento. Só que ele tem um problema, Thalita. Para fazer esse movimento, ele vai mexer na base de governo no Congresso Nacional, que já é muito frágil. Né? Como ele tem uma relação muito ruim com o Congresso, mesmo o PSL tem gente que vota contra o governo de vez em quando. E ele perdendo o PSL, ele perde completamente a base. Aí esse movimento é um movimento estranho, porque ele sabe disso. A única opção que ele tem fora disso é a ditadura. É ele fechar o Congresso. Porque ele quebrando a espinha dorsal do PSL, ele perde de fato o único partido realmente governista. Todos os outros estão muito desconfiados, já não votam. Ele já teve muitas derrotas no Congresso. Então ele tem o problema da base do governista do Congresso e tem outro problema que é importante, ele perde o fundo partidário do PSL, que hoje é muito alto, tem muita grana, porque o PSL é a maior bancada, a segunda maior bancada da Câmara e do Congresso. Então ele fica sem dinheiro e sem base. Para ele fazer esse movimento, ele tem que ter alguma carta na manga. Ele é estúpido. É capaz de ele estar fazendo isso como uma estupidez mesmo, entendeu? Achando que só com o povo, com essa milícia dele, esses malucos que ficam na porta da alvorada gritando mito, 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 isso mexe com a cabeça, sobretudo quem tem a cabeça fraca. Mas assim, ele vai criar um problemão para ele saindo do PSL. Um problemão para o PSL, porque o PSL, Thalita, não é um partido. O PSL é uma sigla de aluguel, uma sigla onde se aglomerou essas pessoas em torno do bolsonarismo e elas foram eleitas assim, dentro de interesses muito difusos, né? São todas de direita, reacionárias, quase todas também são estúpidas, mas elas têm interesses muito específicos. E o amálgama do PSL é o bolsonarismo. O amálgama do PSL é a loucura do bolsonarismo. Quando o bolsonarismo vai abandonar o PSL, você acaba com o PSL, porque ele não tem estrutura, ele não é um partido. Não é como o PT, o MDB, ou mesmo o DEM, né? Ele não existe, ele existe somente como sigla. É como era exatamente o PRN Fernando Collor. Quando o Fernando Collor acabou, o PRN acabou junto com ele, porque não havia nenhuma solidez partidária. Sim. Eu ouvi rumores sobre talvez Bolsonaro criasse um novo partido, mas eu ouvi um comentarista político falando algo bastante inteligente, que assim, criar um partido dá trabalho, esse povo não quer ter trabalho, então é muito difícil que isso aconteça. E não é só que dá trabalho, né? Assim, criar um novo partido do nada para abrigar o presidente da República é mais do que trabalhoso, é inexequível, porque você vai ter que criar um partido novo, você tem que criar diretórios regionais em todos os estados, tem que nomear presidente desses diretórios, aí você tem que ter representatividade parlamentar, então você vai ter que fazer alguns deputados migrarem para esses partidos, senadores migrarem para esses partidos, que já é um outro processo. O presidente vai ser o dono desse partido, né? Estavam dizendo que ia chamar até PNC, né? Partido Nacional Conservador, que é uma piada pronta. Não é possível que eles sejam tão burros, né, para fazer isso. Agora, eles são muito burros, mas eu acho que aí é demais.
Demais. Agora eu queria que você comentasse um outro assunto, Leandro, que é uma reportagem que está bombando nas redes hoje. Uma reportagem publicada pela revista Cruzoé, em que eles denunciam uma rede de militância digital de Bolsonaro. Então teve um encontro de blogueiros em São Paulo e esses blogueiros, de certa forma, constituem essa entidade que ataca opositores do governo Bolsonaro e que isso fica tudo muito claro em relação a conversas vazadas pelo WhatsApp, áudios. O que você achou dessa denúncia? Eu li a matéria. Primeiro é o seguinte, eu não confio nessa revista, tá? A Cruzoé é a revista do antagonista. E o antagonista é o órgão oficial do lavajatismo, tá? Eles são porta-vozes do Moro. Essa matéria é parte, né, integrante, Thalita, é bom que todos entendam, essa matéria é parte de uma briga de gangues. A gangue lavajatista contra a gangue bolsonarista, tá? Ou olavista. Essas duas gangues estão se digladiando dentro do Palácio Planalto já faz algum tempo. E a gangue bolsonarista está levando a vantagem. Eles demitiram o general Santa Cruz, que era uma voz ponderada dentro do governo e que não queria que a comunicação do governo caísse na mão desses bolsonaristas /olavistas, esses idiotas motivados, né? E são pessoas perigosas, são fascistas perigosos e querem usar a comunicação para assassinar reputações, para destruir adversários, para distribuir fake news. Então, essa gente entrou em guerra com os lavajatistas, que são iguais a eles, só que tem um outro projeto de poder em torno do ministro Moro. Para poder derrubar derrubar o outro, eles estão usando as armas que têm. Então, o que os lavajatistas fizeram? Né? Criaram uma matéria, né? Uma matéria bem embasada, embora confusa. A Cruzoé tem matéria muito confusa, para poder detonar esse outro grupo. Então, eu recomendo cautela, primeiro em toda a matéria que é publicada pela Cruzoé, e mais ainda nessa briga entre esses dois grupos, porque, na verdade, eles são muito semelhantes. Eles estão dentro de uma briga intestina pelo poder. Não há nenhum interesse público envolvido nisso, tá? Não há nenhum caráter envolvido nisso. O que eles estão querendo é um destruir o outro. Então, esse grupo lavajatista está partindo para cima desse grupo bolsonarista que está dentro do Palácio do Planalto, que é o Felipe Martins, é aquele Alan dos Santos, que não é o nosso Alan dos Santos da TVT, é um Alan dos Santos que é um picareta, né? Que vive numa casa aqui no Lago Sul, vive nababescamente, e está plantado dentro do planeta. Todas as pessoas estão recebendo dinheiro, são funcionários comissionados e tal. Então é uma briga entre eles. É mais interessante para nós assistir de cima e esperar que eles se acabem, porque assim, é a briga de uma gangue com outra. A gente tem a imagem dessa reportagem? Essa daí, da Cruzoé, enfim, então, trazendo essa reportagem que Leandro Fortes acaba de explicar do que se trata. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.